Olá pessoal, saudações a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joel Legar Amaro e eu quero responder hoje a uma pergunta, um questionamento que já algumas pessoas fizeram. E ela diz assim: Joel, por que que o Deus do Antigo Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento? Porque nós vemos o Deus do Antigo Testamento é um Deus de guerra que manda matar, manda destruir, manda entrar na terra dos outros e tomar e matar todo mundo, inclusive vários lugares que manda matar animais, mulheres e crianças, enquanto que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais tranquilo, paz e amor. Por que existe tanta diferença e parece até que são Por que existe tanta diferença e parece que são até dois deuses totalmente diferentes? Excelente pergunta. Vamos lá, vamos entender da seguinte maneira. Eu, por certas ocasiões, eu questionei por que muitas vezes o tratamento do meu pai quando eu era criança, ele era totalmente diferente. Eu também questionei por várias vezes. Puxa, parece que eu tive dois pais. Um pai na minha infância e um pai na minha fase adulta. Eu sou filho de missionários, eu fui criado no meio entre missões e eu fui criado vamos falar assim, como se fosse um orfanato. Meu pai, por várias ocasiões, eles estavam trabalhando no meio do mato, na tribo. E na missão que ele trabalhava, foi criado um dormitório. Então você tinha nesse dormitório um missionário, um casal ou dois casais responsáveis pelos filhos dos missionários, enquanto o pai ficava na tribo trabalhando lá no meio do mato. Meu pai várias vezes trabalhou perto da divisa de Brasil e Colômbia. Nós, os filhos de missionários, ficávamos em Manaus, nesse dormitório, que era um lar para todos os filhos de missionários, enquanto os pais estavam. Então, durante um ano nós ficávamos lá e no meio do ano, geralmente, as nossas mães, se a base onde o pai estava era longe, nossas mães vinham para a cidade para passar o meio do ano, aquelas férias do mês de julho, né, conosco. E no final do ano, como era mais longo, nós íamos para a tribo onde os pais passavam o final do ano, que geralmente era 2 ou 3 meses, nós íamos para lá. E por várias vezes eu questionei. Meu pai, quando eu era criança, meu pai basicamente que tinha várias ocasiões que ele era um pai bravo. Eu fazia alguma coisa, meu pai baixava ruim comigo, eu fazia alguma coisa, meu pai me disciplinava. E quando eu me tornei adulto, foi diferente. Quando eu tornei adulto, nós sentávamos e nós conversávamos. Meu pai hoje já é falecido e eu preciso até ser bem sincero. Hoje eu tenho saudades do meu pai, saudades da época em que nós já como adultos, nós sentávamos e conversávamos. Então, por que existia essa diferença entre um pai quando eu era criança e agora quando eu sou adulto? Parecia que eram dois pais diferentes. Talvez você também tenha questionado, se você olhar para o seu pai, você vai ver que o seu pai na infância, ele era um tipo de pai e agora quando adulto, se seu pai é presente, né? E agora na vida adulta, o seu pai, o relacionamento é um relacionamento diferente. Existem muitas pessoas que não têm pai presente, que não tiveram pais, então aí é uma situação diferente. Mas com o meu filho também, eu hoje com o meu filho, eu lembro dele quando ele era criança. Gente, quando é criança, muitas vezes eu falava, olha, não faça isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E tinha dia que eu chegava do trabalho e minha esposa vinha falar comigo, olha, seu filho fez isso, seus filhos fizeram isso. E tinha algumas ocasiões que eu chegava cansado do trabalho, eu chegava lá, eu tinha que ir lá conversar com eles, disciplinar, dar um castigo, não pode fazer isso. Você me desculpe, mas você não pode jogar pedra na casa do vizinho. Você não pode jogar pedra no telhado da casa do vizinho. Eu já te falei a respeito disso. Você não pode. Então agora, quando ele é adulto, ele já entende várias coisas. Eu tenho meus filhos, dois, já são adultos, já são maiores de 20 anos. Então ele já entende as coisas. Então é diferente. Hoje eu sento, eu converso com eles. Por quê? Porque eles já têm até mesmo uma vida própria.
Voltando para a questão de Deus, nós precisamos entender que quando Deus criou esse mundo, história de Gênesis, esse mundo ele era aquele bebezinho. Quando você é bebezinho, o seu pai, a gente só pega no colo, troca a fralda, dá a mamadeira e não tem muito o que falar. Então vamos considerar que a era adâmica era aquela fase em que a criança ainda é um bebê. Vamos considerar que depois do dilúvio teve aquela fase até chegar quando Moisés recebeu a lei. Na libertação do Egito, Moisés recebeu a lei. Vamos entender que ali já é uma fase já de adolescência. E é justamente nessa fase de adolescência, de criança e adolescência, que você está formando o caráter da criança, a personalidade da criança. Olha, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso não pode fazer, isso tem que ser feito dessa maneira. O que a Bíblia nos ensina? Ela diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer ele não se desviará dele. Então é justamente nessa fase de criança para a adolescência que nós pais trabalhamos na criação. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Na formação do caráter, doutrina e nesse conjunto de regras, conjunto de padrões e valores que a criança deve seguir. Então você tem basicamente, vamos considerar que essa época do Antigo Testamento é justamente essa época da criança, adolescência e juventude. E vamos considerar que Jesus Cristo, ele veio, morreu, então essa transição do Novo Testamento já é a transição para uma fase adulta. Então agora nós estamos no Novo Testamento, é a fase adulta. Se você olhar bem direitinho, você vai ver que a formação na era adâmica não existia basicamente uma lei, um padrão, um conjunto de regras daquilo que deve ou não deve ser feito. Quando você, depois que saiu do dilúvio, tem aquela questão da formação. É a criação, a formação de Deus, é Deus entregando a lei para o homem, para a nação de Israel, até mesmo para mostrar para todos os povos, olha, as coisas devem ser feitas desse jeito. Então você tem a entrega da lei e ali tem um padrão. Olha, o padrão de adoração é assim, o padrão de pureza é assim, toda a formação. Lembre-se da história de Sodoma e Gomorra na época de Abraão, antes, lá Abraão e Ló. Qual era o padrão que existia? Então agora você tem a lei daquilo que você deve fazer, você pode fazer, o que você pode ou não pode comer. Você tem todos os mandamentos agora para formação, instrução, repreensão e todo o processo da formação, não só da nação de Israel, mas do homem. Agora, quanto à questão de mandar matar, mandar, porque Deus mandou entrar em outros, é para chegar lá na terra de Canaã, é para destruir, é para pegar todo mundo, aí já é uma outra questão que é em resposta até mesmo a que aqueles povos fizeram. Eram povos que, Romanos 1 tem uma passagem que é bastante interessante, que ele diz, olha, visto que vocês conhecem, sabem e não querem, e eram aqueles homens, eles conheciam, sabiam, mas eles já tinham tomado uma decisão que era aquele caminho que eles queriam seguir. Então Deus com certeza já tinha mandado repreensão, já tinha falado alguma coisa, até que eles não quiseram. Então Deus mandou, olha, aquela terra de vocês podem entrar lá, é a terra que foi prometida para Abraão, vocês podem entrar lá e tomar aquela terra. Tá? Então, quanto à questão de ser um Deus diferente, o Deus do Antigo Testamento é esse Deus que ele está se apresentando, ele está entregando a lei para o povo. E o Deus do Novo Testamento já é um Deus em que a lei já está entregue. Então você já tem hoje todas as escrituras, todo ensinamento, formação, você já tem tudo. Você já sabe quem é Deus, já existe história, registro, tudo sobre Deus que está registrado na Escritura. Não só o registro na Escritura, mas você tem o registro na história. Então, de uma forma que Romanos até diz, né? De forma que nós somos indesculpáveis. Não existe desculpa para você dizer que não conhece a Deus. E justamente agora, no Novo Testamento, nós estamos nessa fase adulta em que basicamente o que Deus tinha que mostrar, ele mostrou. O que ele tinha que revelar, ele já revelou. Ele já deixou registrado os seus planos, tudo. De uma maneira que agora ele não precisa, vamos falar assim, provar mais nada. Ele não precisa abrir um mar vermelho para você acreditar que ele é Deus. Ele não precisa mais hoje mandar maná
alimento cair do céu, porque ele já deixou todos os registros, já deixou tudo. Por isso é essa diferença, que parece que são dois deuses diferentes, mas não. Vamos lembrar a história do pai? Eu tinha um pai na infância e um pai na fase adulta. Meu filho tinha um pai na fase, quando ele era criança, e um filho na fase adulta, e um pai na fase adulta. Então, por isso existe toda essa diferença. Mas é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Só é a forma como você se apresenta para uma criança, para um bebê, para uma criança, para um adolescente, um jovem e um adulto. Ok? Espero que tenha ajudado, respondido a questão, ou pelo menos ajudado na sua questão, para que você possa entender melhor e que você consiga enxergar toda a graça, o amor ou as maravilhas de Deus, ok? Deus abençoe o seu dia, tenha um bom dia, obrigado.